E aí pessoal, muita saudade aí. Aqui demais, né? Louco, muito louco para dar uma aulinha aí para vocês. Quem sabe logo a gente está junto aí. Bom, inicialmente também quero parabenizar assim em termos de aproveitamento do tempo de plantão, do acesso nos vídeos aí que a gente está disponibilizando. Então eu tenho que parabenizar exatamente o foco de vocês. Realmente esse vai ser o diferencial de quem vai passar e de quem não, tá? Quem está focado neste momento e trabalhando em casa, né? Eu acho que vai ter um destaque super especial. Tá? A gente conhece outras situações em outros lugares, em outros cursinhos, em que não está nem perto, nem próximo ao a forma de que vocês estão trabalhando. Né? Vocês estão levando muito a sério o trabalho nosso de forma remota, tá? Parabenizando mesmo. Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a continuidade nas questões de resolução do Enem, tá? Então a gente tinha trabalhado no vídeo anterior da questão 37 até 54. Então hoje nós vamos trabalhar da questão 55 até a questão 74. Bom, essa questão é importantíssimo nós retirarmos do enunciado as informações. Então, o João deve 12 parcelas de 150, então é bom a gente já anotar, referente ao cheque especial. Já também ele deve 5 parcelas de R$ 80 no cartão de crédito, né? E aí começam a aparecer as possibilidades aí, né? Se ele quitar no ato, recebe do banco 2 parcelas de desconto, né, no cheque especial e 25% de desconto na dívida do cartão de crédito. Tá? Bom, ele pode renegociar essa dívida, só que daí no renegociar ele vai ter que pagar 18 parcelas de 125. Mas ele também pode pedir empréstimo para o amigo dele. Né? Então ele vai pedir um empréstimo, ele vai pagar depois de 18 meses e o juro que o amigo dele vai cobrar será um juro de 25% sobre o total emprestado. Tá? Então essas informações todas no enunciado. E agora a gente vai ter que analisar uma por uma, não podemos deixar nenhuma alternativa, porque nós temos que saber qual será a opção em que João terá o menor gasto. Então não tem como, tem que fazer as 5 alternativas e decidir depois das 5 qual que teve o menor gasto. Então eu trouxe para cá todas essas informações, né? E vamos analisar uma por uma. Renegociar as dívidas com o banco. Tá? Então, caso ele renegocie, a gente analisa ali em destaque, renegociar ele vai pagar 18 parcelas de 125. Então, traz para a alternativa A, 18 vezes 125. Então, ele vai ter um custo de 2.250. Bom, não tem nem como comparar, né, com ninguém, porque é a primeira que a gente está fazendo. Vamos para B, então. Agora ele vai pegar emprestado do José toda a grana. Olha, essa historinha ela é muito importante, tá? Ele vai pegar toda a grana. Mas quanto de dinheiro então ele vai pedir para o José? Ele vai pedir o que ele está devendo, correto? Até a página 2. Vamos ver? Bom, o João ele deve 12 parcelas de 150 e mais 5 parcelas de 80. Então, ele deve quanto? Ah, ele deve 1.800 mais 400. Ah, então ele vai pedir para o amigo dele R$ 2.200. Não, porque se ele pegar o dinheiro emprestado, ele vai pagar à vista o banco. Então, se ele vai pagar à vista o banco, ele vai ter aqueles 2 descontos. Um desconto de 2 parcelas no cheque e o desconto de 25% no cartão. Então, as 2 parcelas no cheque, ele iria pagar 1.800, vai pagar 1.500. Ele iria pagar o cartão 400, ele vai pagar 300. Então, na realidade, ele não vai pedir 2.200, ele vai pedir 1.800, correto? Então, ele vai pedir 1.800 e vai pagar o quê? 25% de juros para o amigo dele. Então, ele vai pagar, no final das contas, 1.800 mais 25% de 1.800, dando um total
de 2.250. Então não pode ser nem A nem B, porque nós temos aí duas situações em que o resultado foi igual. Agora ele pode recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos. Beleza. Se ele vai pagar todas as parcelas pendentes no devido prazo, ele vai pagar 12 parcelas de 150, R$ 1.800. 5 parcelas de 80, R$ 400. Então, no final, ele pagará 2.200. Beleza. Por enquanto, entre as três, a melhor situação. Trazendo para cá as informações do enunciado. E vamos analisar a letra D. Agora ele vai pegar emprestado do José só o dinheiro referente à quitação do cheque especial. Tá? E vai pagar as parcelas do cartão de crédito normal. Beleza? Então vamos analisar só essa situação. Então, quanto que ele deve no cheque? 12 de parcelas de 150, R$ 1.800. Mas ele vai pegar emprestado, né? Vai pegar emprestado com um amigo, quanto? Não 1.800, certo? Porque ele vai pagar à vista o banco. Portanto, ele vai ter aqueles duas parcelinhas a menos. Então, ele vai pedir para o amigo dele, não 1.800, e sim 1.500. Ah, então o que vai acontecer? Ele vai pagar 1.500 mais 25% de 1.500 e mais o valor total do cartão. Então, dá 2.275. Certo? Então, nós temos que cuidar dessa situação aí, tá bom? Vamos analisar, então, a situação da letra E. Muito parecida com a letra D. Só que ele vai pedir a relação, ele vai pedir emprestado, né, a relação da quitação do cartão de crédito. Então, vamos lá. Quanto que ele deve no cartão de crédito? 400. Ah, então ele vai pedir para o amigo 400? Não, porque no banco ele vai pagar à vista e vai ganhar aqueles 25% de desconto. Então ele vai pedir para o amigo R$300. Já o cheque, ele paga todas as parcelinhas corretas no banco. Vamos lá então? Então, eu vou pedir emprestado 300, mas eu tenho que pagar 25% de 300. E no cheque especial eu pago tudo, 1.800. Dá um total de 2.175. Entre as 5 situações, a letra E é aquela que tem o menor custo para o José. Correto? Gente, é muito interessante que vocês entendam. Em cada alternativa está aí criada uma historinha sobre como que se faz. Então é importantíssimo essa relação que vocês têm que entender o que está acontecendo em cada alternativa. Tá bom? Então tem que analisar uma por uma e essa aqui não tem jeito. Temos que analisar todas as 5 alternativas. Bom, aqui fala a questão da água, né? E ali dá os percentuais em que as pessoas utilizam diariamente. 25% para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% da água utilizada para descarga e assim sucessivamente. Já na tabela, ele informa que é uma forma mais econômica, né? Se cada brasileiro adotar o consumo indicado na tabela, naquele quadro, né, a gente vai economizar água. Ele quer saber qual é essa economia diária que vai acontecer. Então, a gente gasta em média 200 litros por dia. Então, temos que analisar para banho, lavar e escovar, 25% de 200. Quanto que eu gasto normalmente? 25% de 200, 50 litros. Já para descarga, normalmente eu gasto 66 litros. Correto? 33% de 200. Já para cozinhar e beber, 27% de 200, 54 litros. E para demais atividades, o nosso gasto fica em torno de 15% de 200, que dá 30 litros. Né? Bom, se somarmos tudo aí, vai dar os nossos 200 litros, lógico. Agora, o que nós temos que fazer? Comparar o que nós gastamos com o que nós deveríamos gastar para economizar. Então, vamos lá. Né? A economia me dá da seguinte forma: o que eu consumo, que foram os valores que eu calculei ao lado, e o que eu deveria consumir, que são os valores do quadro. Então vamos analisar.
Banho, lavar e escovar, eu consumo 50, mas eu deveria consumir 24, 3,2 e 2,4. Essa subtração, então, dá 20,4 litros. Na questão de descarga, eu consumo 66, mas eu deveria consumir 18 litros. Então, eu teria aí uma economia de 48 litros. Já cozinhar e beber, eu consumo 54. E cozinhar e beber, segundo a tabela, dá 22 litros. Então, eu teria uma economia de 32. Basta, então, que a gente adicione todos esses resultados, que vai dar no total 100,4 litros de economia. Já essa questão, uma questão em que um pequeno cálculo já define a resposta, porque ele comenta que 60% da carga de suportada pela ponte será sustentada no ponto central. E essa ponte tem a carga máxima suportada de 12 toneladas. Então essa informação já define a nossa resposta, porque basta calcular 60% de 12, que nos dá então 7,2 toneladas. Então ali tu vê que a única alternativa que tem 7,2 toneladas é a letra C. Mas a gente já faz o resto também, né? O restante, 4,8 toneladas, será distribuído em dois outros pontos igualmente. Bom, se a distribuição será igual, basta dividir por 2 e teremos então 2,4. 2,4 num ponto, 7,2 no ponto central e 2,4 no outro ponto. Bom, aqui é a questão do consumo, né, de energia. Segundo, né, a informação aqui do enunciado diz que o consumo, ou quanto eu vou pagar, é dado pelo valor do quilowatt-hora multiplicado pelo consumo e mais o que a gente paga para a COSIP, né? O valor da COSIP é fixo, mas determinados em faixas, tá? Então vamos tentar aqui calcular o seguinte: qual será então o gasto de uma residência que tem um consumo de 150 kWh e o valor desse kWh é 50 centavos. Tá certo? Então vamos lá. Consumo da residência, 150. O valor do quilowatt, 50 centavos. Faixa da COSIP, se ele consome 150, é superior a 140, então seria a última linha, R$ 4,50. O valor da conta, então, será dado por 150 vezes o valor do quilowatt-hora, mais o que a gente paga para a COSIP, ou seja, R$ 79,50. Agora, nós temos um objetivo de reduzir a conta em pelo menos 10%. Então, vamos reduzir 10% essa conta. Então, calcula-se 10% de R$ 79,50, que dá R$ 7,95, e reduz esse valor da conta anterior. Então, eu quero que a minha conta fique R$ 71,55. Bom, o nosso objetivo agora é descobrir o quanto que eu devo então consumir de quilowatt-hora, tá certo? Então, nós não temos uma fórmula, uma expressão que diz que o número de quilowatt-hora multiplicado por 50 centavos mais o que a gente vai pagar para a COSIP tem que dar quanto então? R$ 71,55. Aí o cara questiona, mas a COSIP eu não pagava R$ 4,50? Sim, é que se eu reduzir o meu consumo de quilowatt-hora, eu vou então cair numa faixa menor, né? Então eu vou cair na faixa da terceira linha daquele quadro, correto? Porque eu tenho exatamente uma redução no número de quilowatt-hora. Eu gastava 150. Se eu reduzir em torno de 10%, não é que vai reduzir 15, né, gente? Senão a resposta seria 135. É que tem o valor da COSIP no meio, né? Mas vai reduzir para um valor abaixo de 140. Isso é claro que vai ficar, né? Então, o que nós vamos fazer? Isolar o quilowatt, né? Somente isolar o quilowatt. Então, isolando o quilowatt, nós chegamos então na resposta de 137,1.
Já na questão 59, ele informa para nós que nós, então já colocando essa informação, né, determinado vidro, a luz consegue atravessar, estar entre 70% e 90%. Lá faz parte da primeira informação lá do enunciado. Muito bem. Só que nós vamos agora colocar então películas protetoras, cuja transparência depende do lote e vai estar entre 50 e 70, certo? Então, as películas protetoras. Então, coloca a película, vai atravessar menos feixe luminoso, perfeito? Bom, então a melhor saída é, vamos pensar que nós temos então, o lote que a gente vai pegar ali, vai proteger o mínimo de proteção é 50%. Qual o percentual de luz que vai atravessar se eu colocar uma película de 50%? Então, basta calcular 50% de 70 e 50% de 90, ou metade de cada um, né? 50%, 35 e 45. Muito bem. Agora, se a gente pegar uma película que protege o máximo, que é 70%, nós vamos calcular então 70% de 70 e 70% de 90. Chegaremos então em 49% e 63%. Ora, se nós queremos descobrir qual é o intervalo, né, que representa a variação desse P, ora, pegamos o mínimo desses 4 valores e o máximo desses 4 valores. Então teremos aí um intervalo dos percentuais que representam a variação total possível para P está entre 35% e 63%. Bom, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja remarcou seus produtos em 20%. Quando chegar ao caixa, o cliente que tem o cartão fidelidade da loja vai ter um adicional de 10%. Aí, o produto que custava antes da remarcação 50, ele quer saber o quê? Ele quer saber o seguinte: se essa pessoa, esse cliente, né, possui cartão fidelidade, qual é a diferença? Quanto que ele vai ter de economia adicional? Então vamos fazer. Ele tem o cartão fidelidade, o valor do produto é R$50, com o desconto ficou então R$40, perfeito? Com desconto ficou R$40. Muito bem. Isso é que ele ia lá no caixa pagar. Mas chegando no caixa, ele tem um cartão fidelidade. Então ele ganha mais 10%. Então me dá uma economia de R$4. Então ele vai pagar 36. Somente isso já definiria a resposta. Por quê? Porque com o cartão fidelidade ele tem então um desconto adicional de R$4. Mas eu vou fazer agora a situação ele não tendo o cartão fidelidade. Ora, se ele não tem, não precisaria nem fazer, né? Já está feito ali, mas vamos lá. O valor do produto é 50, o desconto que ele vai receber da loja é de 20% e ele vai pagar 40. E aí, a diferença entre 40 e 36 vai ser aquele R$4 que a gente já tinha encontrado. Então eu fiz esse cálculo adicional só para mostrar para vocês, mas nem precisava ter feito, porque a resposta já tinha sido definida como sendo R$4. Já a questão 61 é uma questão que ele fala que o Brasil ele tem 853 milhões de hectares, né? Beleza. O que acontece então? Ele quer saber o percentual correspondente à área utilizada só para agricultura. Então tu tem que encontrar no enunciado qual é a quantidade de hectares que é destinado só para agricultura. 80 milhões. Então, gente, é uma regra de 3 direto. Se 853 milhões equivale ao 100%, os 80 milhões que representam, então, a questão da agricultura, né, o tamanho, a quantidade, né, de hectares de agricultura, equivale a X. Então, se tu fizer a regrinha de 3, 853 X igual a 80 vezes 100. Cuidado nessa conta e tu vai ter aí então um valor de 9,4%. Nós sabíamos que o valor era inferior a 10. Então nós tínhamos ali 3 alternativas totalmente fora da realidade.
né? Porque 853, 10% dá 85, então a resposta tem que ser inferior a 10%. Claro que nós não sabíamos, podia ser 9,4, podia ser 8, né? Mas tivemos que fazer um cálculo. Mas aquilo que a gente sempre fala, em questões do Enem tem muito isso, por uma lógica muito básica, a gente pode muitas vezes eliminar 2, 3 e quem sabe 4 alternativas por lógica. Aqui nós eliminamos 3, sem fazer um único cálculo. Bom, a questão 62 é uma questão muito interessante, né? Fala a questão da taxa de fecundidade e nós temos ali uma tabela que mostra o que está acontecendo com a taxa de fecundidade no ano de 2010 para o ano de 2000 para o ano de 2010. A taxa de fecundidade ela diminuiu, correto? Então a gente pode descobrir o quanto que ela diminuiu. Tá? Então vamos lá. 2,38 equivale a 100%. 1,90, que é o de 2010, equivale a x. Então nós vamos aqui calcular o x. O x é 80. Aí o cara assim, diminuiu 80%? Não, ficou com 80%. Então a taxa de fecundidade reduziu 20% em 10 anos. Agora, essa taxa de fecundidade, essa redução de 20%, tem que ser aplicada para encontrarmos o que está acontecendo, qual é a taxa de fecundidade em 2020. Correto? Porque ele diz que essa taxa vai se repetir de 2010 para 2020. Gente, então nós vamos fazer de novo uma regrinha de 3. 2010 é 1,90. Então, 1,90 é 100%. Em 2020, eu quero que ela fique com 80% de 2010, ou seja, redução de 20%. Aí tu acha o resultado, que é 1,52. Então, nós temos ali essa taxa de fecundidade no ano de 2020, ela é 1,52. Bom, a questão 63 é uma questão interessante, bem interessante, né? Que fala sobre a questão, né? Elevando a temperatura, né, que ocorre durante um processo de cozimento, vai causar uma redução de 20% nas dimensões lineares de uma peça. E essa peça é base retangular, possuía 30 por 15. Após o cozimento, né, esses lados foram reduzidos em 20%. Aí ele pergunta, em relação à área original, a área da base após o cozimento ficou reduzida em quanto? Gente, vamos fazer o seguinte, antes do cozimento, olha como vai ser bem tranquilo. Lados, 30 e 45. Área da base, 30 vezes 45, 450 centímetros quadrados. Perfeito? Vamos para a segunda então. E após o cozimento? Houve uma redução de 20%. 20% de 30 é 6. Então, o novo lado vale 24, ou seja, 30 menos 6. Vamos ver o outro lado. 20% de 15 é 3. Né? Lembra que 10% é 1,5, 20 tem que ser o dobro, então é 3, não precisa nem fazer o cálculo. Né? Qual vai ser o novo lado? 15 menos 3, ou seja, 12. Qual a nova área? Vamos ver. 288 centímetros quadrados. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma regrinha de 3. Se 450 equivale a 100%, 288 equivale a x. Então, nós vamos calcular o x, 64. Perigo, perigo, perigo. Perigo é ir lá e marcar o 64. Né? Porque, gente, tem que lembrar, a área antes, ela valia 100%. Depois do cozimento, ela está valendo 64% da área antes. Ou seja, a redução não foi de 64, foi de 36. 100 menos 64. Tá certo? Se vocês querem achar direto a resposta 36, no lugar do 288, vocês têm que colocar a redução. E a redução é 450 menos 288. Aí sim, vocês vão encontrar direto a resposta de 36%. Questão 64, ele fala ali, bom, eu tenho a taxa de glicose minha é de 300 miligramas por decilitro.
o médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira, ele vai reduzir a taxa em 30%. Vamos ver então. Etapa 1, reduziu 30%, ou seja, ficou com 70%. 70% de 300 é 210. Então, após a primeira etapa, o objetivo, né, no final dessa primeira etapa, é ficar com 210. Beleza, ele ficou. Aí vamos passar para uma segunda etapa. A segunda etapa ele reduz 10%. Se ele reduz 10%, ele vai ficar com 90%. Então, tu calcula 90% de 210. Vamos ficar agora com 189 miligramas por decilitro. O que nós temos que agora é definir a categoria. Aí tu olha na terceira linha, glicose maior que 125, mas menor que 250. Então, uma pessoa que estava com hiperglicemia, neste momento, ela está com diabetes mellitus. A 65, né? Nós temos aí o seguinte, ó, a adiposidade normal tem que ficar entre 19% e 26%, tá? Aí ele diz o seguinte, um jovem com o IMC 20, com uma circunferência dos quadris de 100 e uma massa de 60, ele quer averiguar o seu IAC. Se tu olhar, verificar, gente, o IAC, que é o percentual de gordura corporal, ele precisa da circunferência do quadril. Temos da altura. Opa, nós não sabemos a altura dessa pessoa, tá bom? Aí ele olha a forma do lado, o IMC. O IMC nós temos, a massa nós temos e a altura nós podemos encontrar. Então vamos começar trabalhando com a fórmula do IMC, que é massa sobre altura ao quadrado. O IMC nós temos, a massa nós temos, isolamos a altura. Altura ao quadrado igual a 3, a altura é raiz de 3 e por isso que ele forneceu raiz de 3 é 1,7. Ou seja, essa pessoa tem 1,70 m. Beleza? Agora nós temos a altura. Então vamos lá calcular o percentual de gordura corporal. Vai ser o CQ, nós temos. A altura, nós temos. Então, jogue na fórmula e vamos ver o que vai acontecer. Aí, tu vê que a altura fica, uma das alturas fica dentro de uma raiz de 1,7. E ele forneceu no enunciado e ele vale 1,3. Então, basta substituir e fazer o cálculo e encontrar o percentual de gordura, né, gordura corporal de 27,25. Gente, o que essa pessoa tem, né, que ficar? Ela tem que ficar, para enquadrar aos níveis de normalidade, ele está hoje com 27,25. Ele tem que chegar ao 26, né? No mínimo 26. Então, o que acontece? Nós vamos reduzir em 1,25%. Então, vamos às alternativas e lá, reduzir o excesso de gordura em cerca de 1%. Dá uma olhadinha nas outras, né? Mas ele está falando em torno de 1%, então tá certo, né? Porque as outras alternativas estão muito longe. Reduzir o seu excesso de gordura em 27%, manter os níveis atuais não dá certo, porque ele vai ficar fora da normalidade, e depois a letra D e a letra E, aí é pior ainda, e vai aumentar o nível, vai piorar e vai ficar mais longe ainda desse intervalo, tá bom? Então ficamos com a letra A. Bom, essa questão, gente, já está resolvida, já coloquei aqui no vídeo de juros compostos, questão número 18, tá bom? É uma questão muito legal, mas já está resolvida e não vamos perder o tempo aqui de resolução. Vocês dão uma olhadinha lá, né, no vídeo de juros compostos, a resolução da questão 66. Já na questão 67, mesmíssima coisa, só que está no vídeo de juros simples. A questão é de número 17 no juros simples, tá bom? Então vamos para a questão 68. Muito legal essa questão também, né? Fala a questão de retração e tal, tu vai fazer um processo de cozimento da cerâmica e tal. Bom, vamos começar, gente, com a figura normal. A figura normal é em forma de um cubo de aresta A e, portanto, colocamos aqui as arestas do cubo, tá bom? Como é o volume do cubo? A área da base vezes a altura, ou seja, o produto das 3 dimensões. A vezes A na terceira. Agora, o que vai acontecer com a nova peça agora?
vai haver uma redução das dimensões lineares, aqueles azinhos ali, vão diminuir em 20%. Ou seja, eles vão ficar com 80% do valor inicial. Reduzir 20 fica com 80. Então, 0,8A, 0,8A e 0,8A. Qual vai ser o nosso volume? O produto das três dimensões, que dá 0,512A na terceira. Tá bom? Bom, aí tem uma alternativa ali, 51,2, papapá, né? Porque reduziu, né, para 80%. Olha ali, ó, a letra D. Gente, cuidado, muito cuidado. A gente tem que analisar o seguinte. O volume era A ao cubo, era 100%. Após a contração, ele ficou com 0,512 A ao cubo, ou seja, 51,2% do inicial. Então a redução não foi 51,2, a redução foi 48,8. Gente, cuidado, cuidado. Tu chega no final nessa questão, tu tem duas alternativas que tu pode ficar na dúvida, a letra C e a letra D, tá bom? Preste atenção, o que ele ficou não é a redução. Então olha ali, ó, 51,2% menor que V. Não, 48,8% menor que V, porque o volume diminuiu de A ao cubo para 0,8A na terceira, tá bom? Então aqui na questão 69, então nós temos uma enquete realizada em março, perguntava aos internautas se eles acreditavam nas atividades humanas que provocam o aquecimento global. Bom, eram 3 as alternativas, se o cara respondia sim, não sei avaliar. 279 pessoas responderam à enquete. Ele quer simplesmente saber quantas pessoas responderam não à enquete. Não, tá? Não é não sei avaliar, é não, somente não. Então a gente tem que calcular 25%, né, apenas de 279. Faz esse cálculo, 25% de 279, chegaremos em 69,75. Então ali fica mais de 50 e menos de 75 pessoas responderam não a esta enquete. Já essa outra questão, né, que a gente tem aqui, fala sobre a questão do lucro e tal. Ele fornece a equação do lucro. Às vezes pode não fornecer, tá, gente? Então, o lucro é dado por FT, né? FT significa o faturamento e o CT significa custo. Então, nós temos lucro vai ser o faturamento, quando o dinheiro entra no caixa, e o custo é o quanto de dinheiro que sai. E ele já me deu essas duas equações, o 5Q e o 2Q mais 12. E ele quer saber qual é a quantidade mínima de produtos para que a indústria terá de fabricar, para que a indústria não tenha prejuízo. Ora, gente, se tu não quer ter prejuízo, basta que o lucro seja zero. Eu não quero ter, a informação não é que eu quero ter lucro. Não, eu não quero ter prejuízo. Se eu não quero ter prejuízo, então tem que trabalhar com lucro zero, né? Porque ele quer a quantidade mínima. Então é só pegar as duas equações, colocar no seu devido local, né? 5Q menos 2Q mais 12, igualar a zero, e isolar o Q. E no final chegaremos então em Q igual a 4. Na questão 71 é uma questão apenas de análise, né? Do que acontece do tempo em altura que essa água, né, que é colocada ali naquele recipiente. Então a melhor maneira que tem para responder essa questão, gente, não tem outra forma, é dividir em 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Bom, o que acontece na etapa 1? Tu vê que ele começa, né? Ele começa a encher lentamente. Depois ele afunila e mais tarde ele vai mais rápido, correto? Então por aí tu já pode eliminar várias alternativas aí, né? Em que a letra A, por exemplo, né? Bom, mas nem vamos analisar isso aí. Vamos analisar a segunda etapa, que eu acho interessantíssima. Na segunda etapa, a água sobe linear, ou seja, não há variação de velocidade. Gente, linear tem na letra A, tem na letra D e tem na letra E.
né? E na última etapa ocorre ao contrário do que está ocorrendo na primeira, né? A água sobe rapidamente e no final mais lentamente. Então, gente, isso é uma análise que tu tem que fazer com os gráficos ali, tá? Então, se tu ficou na dúvida entre a D e a letra E, analisa ali a letra D, tu vê claramente que no primeiro momento ela sobe lento, 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 e no final ela sobe mais rápido. Ela sobe quase linear no final, né? Não é linear, né? Logicamente, mas ela sobe mais rápido. Olha o que acontece na letra E. Ela sobe rápido e depois mais lentamente. Não. Então fica claro que a resposta é para nós a alternativa da letra D. Bom, essa questão, gente, o gráfico, ele está um gráfico com umas bolinhas, assim, eu não consigo bem enxergar se ela está aberta ou fechada. E é aí que mora o perigo, tá? Tu tem que enxergar em cada uma daqueles segmentos, cada um dos segmentos de 50 a 100, 100 a 150, onde é que a bolinha está aberta e onde é que está fechada. Bom, ela está aberta sempre no lado da esquerda e está fechado no lado da direita. Isso é importante, tá? Bom, o que acontece ali? Tu tem que saber quanto custa, então, para a gente o valor de uma carta de 100 gramas. Quanto custa? Então, tu vai ter que ir ali nos 100 gramas, olha ali, e depois, quando tocou na bolinha fechada, tu traça uma linha para a esquerda. Então, custa R$ 1,70. Tá bom? Vamos analisar agora uma carta de 200 gramas. Tu vai no 200, traça uma linha vertical, tocou a bolinha fechada, traça para a esquerda uma linha reta, R$ 2,65. Agora, quanto custa uma carta de 350? Traça uma linha vertical, tocou na bolinha fechada, vai para a esquerda, custa R$ 4,00. Aí estão os valores das cartas. Agora é só multiplicar 2 cartas de 100 gramas, 3 cartas de 200 gramas e uma carta de 350 gramas. Quer dizer que no total nós teremos R$ 15,35. Bom, aqui é uma análise apenas da expressão, né? Ele informa ali para nós que a resistência das vigas, né, é diretamente proporcional à largura e ao quadrado. Pronto, acabou. Isso é o que me interessa, né? Existe uma constante de proporcionalidade K que varia em relação ao material. Se é ferro, se é tijolo, se é isso e aquilo. Bom, o que nós queremos descobrir então? O S. Só que o S, gente, que relaciona ali a questão da resistência, ele é diretamente proporcional. Então, se o S ele é diretamente proporcional, então, em relação a B, em relação ao quadrado, né, da altura, então nós podemos simplesmente colocar B vezes D ao quadrado, vezes o K, porque o K é uma constante. Agora, se ele dissesse que um deles era inversamente proporcional, quem? O B, por exemplo, era inversamente proporcional, seria a letra E. Se ele dissesse que o D ao quadrado é inversamente proporcional, seria a letra D, Dinamarca. Então ficamos com a letra C, né? Que é K vezes B vezes D ao quadrado, porque ambos são diretamente proporcionais. E essa aqui, a questão 7.4, o que ele quer é justamente descobrir uma expressão, uma equação que relaciona o nível de água ao número de bolinhas. Ora, a gente tem várias maneiras de fazer. Tu pode fazer por determinante, tu pode fazer pelo... Lembrando que o coeficiente angular de uma reta ela é dado por quem? Pelo ΔY dividido pelo ΔX. Aí tu pode questionar, mas como é que tu sabe que isso aí é uma reta, né? Porque tu vai notar, gente, que nós estamos aqui aumentando o x de 5 em 5. Olha quem aí apareceu, ó. É a Nina essa. O x está aumentando de 5 em 5, tá? E o nosso y está aumentando de 0,35 em 0,35, né? Então nós temos aí a possibilidade de descobrir a equação da reta. Vamos descobrir de uma maneira simples, que é por sistema. Pegamos o ponto 5 e 6,35, jogamos na equação.
Pegamos o ponto 10 e 6,7 e jogamos na equação. O y troca por 6,7, o x troca por 10. Bom, o que nós temos que encontrar? O a e o b. Ora, vamos então subtrair a equação 2 da equação 1, porque o b é igual, não precisa nem mexer em nada. Achamos então um A007. Para achar o b, substituir em qualquer uma das duas equações e encontramos o valor do b. E aí peguei a equação 2, né? Peguei a equação 2 e substituí. E aí nós encontraremos então no final que o b é igual a 6. Ou seja, a nossa equação é 007x mais 6. Beleza? Gente, espero que vocês estejam gostando aí dessa parte que a gente está agora na matéria, né? Ou seja, fazendo muitos e muitos exercícios. Continuem trabalhando, continuem participando dos plantões, como eu disse no início do vídeo, né? Parabenizando vocês, que vocês estão participando muito dos plantões e das aulas. Eu vejo nas outras disciplinas também, em física, em geografia e tudo mais, né? Então, vamos tocar a ficha, né? Daqui um pouco mais, quem sabe a gente está junto aí, trabalhando direto com vocês, tá? Estamos com muita saudade de Santa Cruz, não tenha dúvida disso, mas logo, logo, quem sabe isso tudo vai, quem sabe não, vai terminar e nós possamos então passar aí as nossas sextas aí todos juntos, tá bom? Beijo, beijo, até mais.